Oi, bom dia. Oi, Lara. Oi, Mila. Oi, Antônio. Oi, Lívia, Gabriel. Oi, Júlia. Oi, Gabi Rhodes. Oi para todos. Oi, Gisele. Lucas Vaz. Júlia Paixão. Tudo Bom bem? dia, Maria. Bom Bom trabalho. dia. Oi, Joyce. Bom dia, Maria. Galera, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente gostoso. Poema. Sabe aquele livro de poema que é o livro do mês de setembro? Então, nós vamos falar daquele livro de poemas. Eu até achei que eu tinha no meu Kindle, mas eu não baixei. Não tem ele pro Kindle, na verdade. Maria, Aqui, vocês já conseguiram o livro de vocês? Esse de poemas que eu tô falando? Livro de poemas? Eu, passarinho. Eu, passarinho, isso mesmo. Eu tô pedindo meu pai, até agora minha mãe me mandou o número do Xerox. Ai, deixa eu falar pra vocês. Vocês podiam ter comprado no Amazon, vários sites têm o livro, mas agora vai demorar um pouquinho chegar. Aí, o que eu vou sugerir pra vocês? Que vocês comprem o Xerox ali na Silvana, nas Supricópias. Tá? Que é mais rapidinho, que ela já tem lá os Xerox, ela já até falou comigo. Tá bom? Aí já tem alguns lá, e vocês podem ir lá. Tá bom, amores? Pode comprar. Ah, então Tia. Oi, quem tá falando comigo? meu pai onde que é, É que o- esse lá que já tá. Ah, vou explicar onde que é. Sabe onde é o Bob's, aqui no Não sei Coqueiro? onde que é perto daquele negócio de Globo lá. Perto da Autoescola Globo. É pertinho do Bob's, aqui no Coqueiro. Então, eu sei, é só Pertinho. falar pra ele lá que ele pega eu passarinho, não é? Uhum. É o livro do sexto ano de Entendi. setembro. Eu, passarinho. Oi, Raquel. Oi, Gabriel Carvalho. Qual que é o livro de setembro? Eu, passarinho. Eu passarinho. É, eu vou mostrar Agora, pra o vocês único a que eu capa tenho- dele. É um livrinho de poema. Agora Mas o é único gostoso demais, gente. sonho Vocês de têm uma noção. noite. Tia, que dia Oi. que você vai começar com o livro? Agora, Que dia que você vai... ô, Gabriel, eu vou começar agora. Gabrielzinho, Tia. presta atenção na tia. Eu vou começar agora, mas não tem problema você não ter o livro ainda, porque hoje eu trouxe o poema que nós vamos trabalhar, tá bom? Até tem ele aqui na internet, narrado. Aí eu vou colocar para vocês e nós vamos começar a falar sobre o Professora. livro, falar sobre o autor, porque para a gente entender os poemas, a gente tem que entender a época que o autor viveu, né? O que estava acontecendo no Brasil quando ele escreveu aquilo. Porque todos os poemas têm um fundamento histórico. A literatura, de um modo geral, a literatura ela é representação do que acontece na sociedade, tá certo? É do que está acontecendo na vida das pessoas. A literatura é essa Tia. expressão artística da vida das pessoas. Oi, Raquel. Aqui, eu tava percebendo uma coisa, que toda redação que eu vou fazer é de terror. Igual, a última redação que a Samira passou, sem ser a que a gente vai entregar hoje, das formigas, eu tava imaginando em formigas assassinas que iam pôr veneno na comida da moça, né? E aí eu tive que mudar meu gênero todo, que eu falei assim, Raquel, todas essas redações são de terror, vamos mudar pelo menos hoje. É, olha só. Porque você gosta. Maria, Oi. olha, você não pode dar mais um tempinho para comprar o livro e hoje iniciar o capítulo 7 da apostila, não? Meu amor, deixa eu falar com você. Não tem problema você não ter o livro hoje. O poema que eu vou trabalhar, eu vou trazer ele aqui, vou te mostrar e vou apresentá-lo. Ele é bem pequenininho. É só para a gente já introduzir, pelo menos, o autor, o estilo de escrita do autor, a época que ele viveu, tá bom? Para você não ficar perdido, tá? Aí hoje, Professora. essa aula de hoje. Aí até segunda-feira, vocês já conseguiram o livro e já estão com ele em mãos. Tá bom? Tá bom assim? Maria, pode começar a ler o livro Precisa no caderno? sábado? Porque. Sábado não, domingo, porque tem prova até sábado. E Pode, aí, pra não pode. misturar, Ô, sabe? Elisa, é até por isso que hoje eu não pedi o livro em mãos, para vocês não ficarem muito confusos. Professora, Mais light. Hoje a aula é mais tranquila. Nós vamos falar de poema, é de o livro Eu, Passarinho? ficarem muito perturbados. Oi, Antônio. É o livro Eu, Passarinho? Eu, passarinho. Eu já até Olha. tenho o livro, mas eu não cheguei a Ótimo. começar. Gente, agora escuta a tia. O poeminha do Contra, que eu vou mostrar para vocês aqui,
É um poeminha que tá assim, ó, tá escrito assim, ó, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ô, gente, muito bacana isso que ele fala. Eu vou escrever aqui para vocês, espera aí, só um minutinho. É um poeminha que tem no nosso livro, e eu quero trazer para vocês aqui hoje, como eu falei, para vocês já entenderem sobre o que é que nós vamos falar. Né? Teve alguém que já falou comigo assim, Maria, esses poemas, não estou conseguindo aqui, ó. Eu não estou conseguindo me dar muito bem com esses poemas. Falei, não preocupa não, porque nós vamos começar a trabalhar poema ainda, então não tem problema você não estar dando muito bem com os poemas, não. Porque às vezes você não entende poema. Ó, então nós temos aqui, primeiro que é poeminho, né? Não risca minha tela não, galerinha, tudo bem? Poeminho, é masculino de poema, né? Por que é um poeminho do contra? Observem, gente, presta atenção na tia. O que é o poeminho do contra? Porque parece que esse sujeito lírico, o que é o sujeito lírico? É aquela voz que nos fala no poema. Ó, num texto em prosa, como nós estamos lendo, conto em prosa, como nós estamos lendo os nossos livros de prosa, tem um narrador que nos fala, não é isso? É um narrador personagem, que é aquele que participa, ou é um narrador observador, que só olha os fatos e nos relata, ou é um narrador onisciente que sabe de tudo que acontece com todos os personagens, ou é aquele narrador intruso que dialoga com o leitor, não é? Mas quando se trata de poema e poesia, eu não tenho narrador, porque não é gênero narrativo. Muda o gênero, deixa de ser narrativo e passa a ser gênero lírico. No gênero lírico, a voz que fala não é narrador. Quem fala no poema é o eu lírico, tá certo? Vocês já viram isso quando nós estudamos o conto inverso da perna cabeluda, né? Que tem o eu lírico e não o narrador. Poema e poesia não tem narrador. Poema e poesia tem eu lírico, tá certo? Entendido? Memoriza isso, hein? Poema e poesia tem eu lírico. É essa voz que nos fala. Quem que é essa voz, Maria? Esse que tá falando aí, ó. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Eu quem? Aí você pode falar comigo, Maria. É o autor, Mário Quintana. Não. Nós não podemos confundir o autor com o eu lírico, tá? Mas isso daqui é a voz do eu lírico. É essa voz que nos fala no poema. Compreendido? Então, no poema nós temos o eu lírico. Por que esse poema é um poeminho do contra? Porque, olha bem, ele é como se ele, o eu lírico aqui, ele estivesse na contramão dos demais. Que ele fala, todos esses que aí estão. Então, é ele contra esse outro coletivo, que é todos esses, que estão atravancando o meu caminho. O que é atravancar o caminho, gente? O que é atravancar o caminho? Responde para mim. É parar o caminho? Parar no caminho? Atravancar o caminho é o quê? Atravancar. Parar no caminho, parar. Agarrar meu caminho, tampar meu caminho. É, bloquear meu caminho, isso mesmo. Tampar, bloquear, atrapalhar, isso mesmo. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha, gente, outra coisa que nós temos que ficar muito atentos para trabalhar um poema. Isso aqui é um poema pequenininho, mas ele, assim, tem várias possibilidades interpretativas. A gente pode deduzir muitas coisas a partir desse poema. Por exemplo, quando ele fala assim, olha, eles passarão, eu passarinho. Esse passarão pode ser o verbo passar no futuro do presente, eles passarão. Ou pode ser o aumentativo de pássaro, Maria. Por que eu posso imaginar que seja o aumentativo de pássaro? Porque ele fala, eles passarão, eu passarinho. Então, quer dizer que eu passarinho é eu pássaro, é o diminutivo de pássaro. E o passarão pode ser o aumentativo de pássaro também. Não pode ser? Já que ele falou de eu passarinho, então eles passarão também pode ser o aumentativo de pássaro. Tá certo? Então, esse poeminho aqui que nós vamos trabalhar hoje, o poeminho do contra. Ó, importante ressaltar uma coisa. Ó, já viram o poema, né? Eu vou colocar ele aqui para vocês daqui a pouco vocês ouvirem. Peraí, aguenta a mão. O importante a gente observar quando a gente trabalha poesia, poema e poesia, é que as palavras, elas não têm só um significado. As palavras têm vários significados no poema, tá certo? Elas têm um leque muito grande de possibilidades significativas. Como eu expliquei para vocês. O que é isso, Maria? A palavra tem mais de significado. Passarão. Passarão não pode ser tanto o aumentativo de pássaro quanto o futuro do verbo passar?
Eles passarão, quer dizer que eles vão passar. Eu, passarinho. Ou seja, eu vou voar. Enquanto eles estão atravancando meu caminho, depois eu vou voar. Entende? Quando esse poema foi escrito, esse poema do Mário Quintana, esse poema dele, gente, é um assim, dos poemas que mais se destaca do Mário Quintana, por causa justamente desses versos, né? Tem muita gente que só conhece esses versos aí do poema. Eles passarão, eu passarinho. Esses versos, esses dois versos se tornaram assim imensamente famosos e também queridos entre o público brasileiro, tá? Então, olha, quando esse poema foi escrito, como eu falei, né? O Brasil vivia a ditadura militar. O que é a ditadura militar? Já estudaram a ditadura, não, né? Estudamos um pouco de já. ditadura, acho Já. que ano passado. A gente estudou. Já. Então, assim, vocês não aprofundaram ainda na ditadura, mas vocês já sabem que eram os militares governando o Brasil, não é? E eles controlavam, os militares controlavam tudo que era publicado. A gente já estudou a ditadura militar, sim. Eu lembro. A gente Estudou estudou ano passado, já ditadura deve ter militar. visto mesmo. Olha aqui, os militares controlavam tudo que era publicado. Lembra que a tia já falou assim, olha, que a literatura ela é a expressão artística do que está acontecendo na sociedade? A sociedade é palco de transformações o tempo todo, não é? Todo tempo acontecem transformações na sociedade. E quem é que se preocupa em mostrar essas transformações artisticamente? A literatura. A arte, de um modo geral. A literatura com seus poemas, poesias e obras literárias que vão falar dessa época que o Brasil passou, pela qual o Brasil passou. As artes plásticas que vão fazer pinturas e esculturas, né? Também sobre essas épocas, né? Essas pinturas urbanas, exposição na rua, às vezes todas elas têm a ver com o momento histórico que o Brasil está vivendo. A história e a literatura, elas caminham muito juntas. Porque o historiador, né, aquele cara que escreve o livro de história que você trabalha aí, a sua apostila de história, essa pessoa que escreveu a apostila de história escreveu os fatos que aconteceram, do jeitinho que aconteceram. A literatura conta como poderia ter acontecido. A literatura floreia a realidade, tá certo? Mas a literatura é expressão artística do que acontece no momento. Então, o que é que acontecia no momento que o Mário Quintana escreveu esse poema aí? A ditadura militar. Na ditadura militar, os governantes eram militares no poder, né? Eles alternavam a militância no poder e eles controlavam tudo que era publicado, justamente por isso. Porque quando se publica alguma coisa contra o governo, todo mundo fica sabendo. Quando sai num site, numa revista, num jornal, num grupo de WhatsApp, porque hoje é tudo muito rápido, né? Hoje as coisas acontecem em 5 minutos, já está virando meme no WhatsApp, no Instagram, né? Sim, hoje é tudo muito rápido. Então, quando o governo controla os meios de comunicação, ele controla o povo. Tá certo? Por que quando ele controla os meios, ele controla o povo? Porque não tem jeito do povo se organizar em massa para poder fazer uma rebelião, para poder fazer um fora governador, um fora presidente, entendeu? Não tem jeito do povo se organizar se eles não conseguirem se comunicar. Nós estamos falando de uma época que não existia telefone com WhatsApp, mensagem de texto. Nós estamos falando de uma época que só existia cartas, só existia livros didáticos, não tinha toda essa modernidade para se comunicar, que hoje tem, né? Tinha telefone. Então, quando os governadores, né, militares, o presidente do Brasil, eles estavam no governo, então eles controlavam isso tudo. Então, qualquer coisa que fosse escrita, por exemplo, qualquer obra literária que tivesse uma dupla interpretação, né, que fosse assim, que tivesse uma indicação que fosse conspiração contra os militares, isso era tolhido, isso era cortado da música, do poema, da poesia, do livro didático, né? Então, esses fatores históricos aí são importantes e nós devemos considerar quando nós interpretamos esses poemas que estão aí nesse livro, né? Então, olha, essa composição do Mário Quintana, né, o Poeminha do Contra, foi criada durante a ditadura, né? Então, nessa época, havia a tal da censura, que cortava e apagava o que poderia ser perigoso para o regime militar, digamos assim, né? E o Mário Quintana, ele escrevia para um jornal chamado Correio do Povo,
né? E um dos textos dele foi censurado, né? Foi cortado pela ditadura, tá certo? Ele escrevia para o jornal Correio do Povo e certa vez ele escreveu alguma coisa que não devia, digamos assim, né? E aí acredita-se que essa ocorrência pode ter sido a motivação para ele ter escrito esse poema que transmite ideias de esperança, de liberdade. Observa como que ele fala com o leitor assim, mesmo que tudo vá mal, não desanima não, que ó, esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, ou seja, eu vou bater asa, entende? Pensa assim, tá tudo tão mal que não tem como piorar. Mas não desanime. E outra coisa também que a gente pode levar em consideração ao analisar esse poema, outro fato relevante é que o Mário Quintana, existe uma Academia Brasileira de Letras, né? Que figuram-se os grandes nomes da literatura brasileira. Essa academia foi fundada pelo grande nome da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Vocês vão estudar Machado de Assis no 8º ano comigo. Então, essa Academia Brasileira de Letras, o Mário Quintana, ele se candidatou por 3 vezes no final dos anos 70, começo dos anos 80, 1970 e 1980. Ele se candidatou por 3 vezes para ele conseguir uma cadeira, ou seja, para ele conseguir ser um membro da Academia Brasileira de Letras. Entendeu? Ele precisava de aprovação dos que já estavam lá. Todas as vezes que ele foi candidato, ele não foi aceito. Ele foi preterido entre outros autores. Tinha outros autores que eram escolhidos e ele não. Então, naquela época também, se especulava, né? Havia essa questão, esses questionamentos sobre os critérios de escolha, o que era utilizado, qual era o critério utilizado para escolher um membro da Academia Brasileira de Letras. Às vezes poderia não ser só um bom escritor, mas também poderia estar envolvido com questões políticas e sociais, né? Porque a gente não vivia a ditadura, não é? E aí teve uma vez que ele até falou que isso só atrapalhava a criatividade, porque a pessoa lá na Academia Brasileira de Letras, ela vive sob pressão com voto, né? Discursar para a celebridade, então quer dizer que ele já atacou, né? Então, uma das teorias mais fortes que a gente tem acerca desse poeminha do Contra aí, poeminho do Contra, é que esse poema, né, traz uma resposta para os intelectuais e críticos que continuavam questionando o valor do Mário Quintana enquanto literário, né? Enquanto escritor. Por que ele nunca foi aceito? Um grande escritor nunca foi aceito na Academia Brasileira de Letras, né? O Mário Quintana morreu em 1994, né? Pouco tempo, digamos assim. Né? Eu já era viva, né? Vocês não, mas eu já era viva quando o Mário Quintana morreu. Né? E ele foi um importante poeta, jornalista, como eu falei para vocês, escrevia para o jornal, mas ele era jornalista também. E ele continua, assim, extremamente popular no Brasil inteiro, né? Como eu falei para vocês, ele é conhecido como o poeta das coisas simples, né? Porque, veja bem, ele está falando de passarinho, né? Cada composição dele, ele usa uma linguagem coloquial, né? Mais próximo da oralidade, do jeito que a gente fala, né? Todos esses que estão aí atravancando meu caminho, ó, atravancando meu caminho, é uma linguagem coloquial, é o jeito que a gente fala, né? Mais próximo da oralidade. Está mantendo a norma padrão? Sim, mas ele está mais próximo da oralidade, né? Às vezes as poesias dele têm um tom mais doce, outras vezes mais irônico, né? Esse aí também tem um tom irônico, né? Mas as composições do Mário Quintana carregam reflexões, assim, extremamente profundas, né? Lições de vida, né? Como é o caso desse poeminho do Contra aí, que eu falei para vocês. Todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão o meu passarinho, né? É bastante bacana. Ó, então nós podemos entender, todos esses que aí estão, pode ser as pessoas que às vezes, né, todos esses aí, o coletivo que ele fala, pode ser aí tanto a ditadura que estava acontecendo, né, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, pode ser os membros da ditadura, né, os militares do poder. E quando nós falamos da Academia Brasileira de Letras, como eu falei, que ele nunca foi aceito, aqui em Manaus tem a Academia Manaus de Letras também. Em Manhumirim tem a Academia Manhumirim de Letras. Então, fazem parte delas, assim, os grandes nomes, né, da cidade, pessoas ilustres, né, pessoas cultas mesmo. Então, pode ser também, né, esse eles coletivo aí que ele fala, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, quem está atravancando o caminho dele? Pode ser os governadores, né, os governantes da ditadura militar, pode ser essas pessoas que nunca escolheram ele para ser um membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então, é ele, o eu lírico, né, aí contra um outro eu coletivo, né? Todos esses que estão aí. Eles passarão, eu passarinho. Gente, passarinho vai voar. Eles passarão quer dizer também que eles vão passar, ou seja, eles vão acabar.
eles vão ser sucumbidos pelo tempo. Eu não. Eu vou bater asa por aí, entende? Então, ele tem uma visão otimista. Por que é uma lição de vida que eu falei, né? Porque por mais que, como você falou, Raquel, não tá ruim que não possa piorar, mas ainda assim ele mantém a firmeza de esperança, de que dias melhores virão, né? Eles passarão, eu passaria. Calma que a situação vai ser controlada, né? Tipo isso. É como se ele desse um gás, uma energia positiva para o leitor, né? Todos os poemas dele, ele meio que dialoga com o leitor, dessa forma simples e popular dele, ele meio que assim, tenta mostrar para o leitor que há esperança, né? Falar para vocês outra coisa que é importante sobre o esquema de rimas. O que é esquema de rimas? Ó, o esquema de rimas, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês, para a gente fazer. O que é esquema de rimas? Que nós vamos trabalhar. Olha aqui. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Nós temos ali o primeiro verso. Primeiro verso, ó. O ão. Ele rima com qual outro verso? Com o terceiro, certo? Então, o primeiro verso rima com o terceiro verso. E o segundo rima com o quarto. Isso é um esquema de rimas. Que é esquema de rimas, ó. Vou fazer aqui para você de novo. Esquema de rimas, ó. Nós vamos chamar essa primeira rima de a segunda rima de B. O que é esquema de rimas? De acordo com o que a rima aparece aqui, ó, a gente dá um nome para ela. Por que a gente dá letra A e B, Maria? Porque a gente segue o alfabeto, ó. Que é isso, Maria? Não entendi. Ó, qual a primeira rima que apareceu? Estão, não é? Estão. Então, toda rima que aparecer terminado com ão vai ser A. Entendeu agora? Estão é rima A. Caminho, inho, é rima B. Então, ão, inho. Então, eu tenho esquema de rimas A, B, A, B. Isso é esquema de rimas, tá? Não precisa assustar, não. Porque como nós vamos trabalhar poemas, nós vamos trabalhar isso aqui. Ô, tia, Oi? isso não depende da rima e depende da sequência da rima. Tipo, podia ser A, B, B, podia. ão, ia ser A. E... Ah, tá, entendi. Então, podia ser qualquer uma. A primeira que aparece, a gente põe A. A segunda, B. Se a primeira e a segunda forem iguais, então as duas serão A. Entendeu? A gente vai trabalhar isso aí e vocês vão aprendendo, tá bom? No decorrer desses poemas que a gente vai lendo aí. Eu vou só introduzir a ideia para vocês. Tá bom? A primeira rima que apareceu no poema é rima A. Ok? Então, aqui nós temos esse esquema de A, B, A, B. Que é isso, Maria? Ué, a primeira rima que apareceu é ão. Então, eu chamei ela de rima A. A segunda rima que apareceu é inho. Eu chamei de rima B. Apareceu ão de novo? Então, vai ser A. Apareceu inho de novo? Então, vai ser B. Ok? Entendido, Raquel? Entendido todo mundo? Professor. Por enquanto? Ô, tia, eu não tô entendendo muito bem. Oi? Eu não tô entendendo muito bem. Ô, Ana Clara, você não entendeu o que é até o sem esquema? entender. Desculpa. Não. Ô, Ana Clara, você não entendeu o que é o esquema de rimas? Aham. Ó, Eu vou entendi fazer- que, por exemplo, rima A é o primeiro, é a primeira rima, um negócio assim. Eu vou colocar outra aqui para você. Ô, professora, Oi. você colocou 2A e 2B, é porque a primeira da A com a segunda da A rima junto? É, porque são as mesmas rimas, tá vendo? O ão da A é o mesmo ão do passarão. Ó, vou colocar outra aqui para você. E Essa o- daqui, E a da... pode falar, filho. Ô, professora, o Quintana que fez esse conto? Esse poeminha aqui de cima é. Esse outro que eu tô usando com vocês aqui agora não é de Mário Quintana, não. Esse outro aqui é da Cecília Meirelles. Mas eu tô usando esse aqui só para vocês verem a diferença agora. O esquema de rimas diferente. Ó, esse poema aqui vocês conhecem também. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos,
Ovos verdes e azuis nos ninhos. Faltou um R aqui. Ó, então vamos lá, galera. Flores. Então, ores é rima A. Ok? Tem que pôr entre parênteses. Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Ores é rima A. Então, onde aparecer ores de novo, vai ser rima A. Aí. Viu? Agora, lavadeiras e passarinhos. Inhos vai ser rima B, porque é diferente, ué. Pode tirar a foto, Maria? Pode, meu amor. Olha aqui. Inhos de novo, então rima Porque B. vai ser importante. Agora nós não temos mais A, B, igual aqui em cima. Nós temos A, B. Viu? Mudou o esquema de rimas. Por quê? Porque a rima apareceu uma depois da outra. As rimas iguais apareceram pertinho. Entendeu o que é o esquema de rimas? Pode ser também A, B, A. Depende do esquema de rimas do poema. Tá bom? Compreendeu agora, Ana Clara Buquerque? Sim, tia. Então, por exemplo, pode estar em qualquer ordem, aí pode mudar B, A, por exemplo. Pode. Pode estar em qualquer ordem. Às vezes vai ter poema, Ana Clara, que a gente não vai ter rima A, B. Vai ser A, B, C, D, A, C. Às vezes tem poema que é assim, não rima. Não é? Tem poema que não rima. Tá certo? Mas nesse caso aqui, nós conseguimos fazer um esquema de rimas, olha. No primeiro aqui, todos esses que aí estão, é rima A. E ela só apareceu no terceiro verso. Então, por isso ficou A, B. Agora, esse daqui, olha, ficou A, B. Por quê? Porque as rimas iguais estão próximas. Quem me compra o jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera. Esse é todo a B. Ai, gente, aí então tá. Então eu tenho uma poesia aqui que tem mais de uma estrofe. Aí a primeira estrofe deu A, B. A segunda estrofe não tem nenhuma rima que seja A e nem B. Aí eu vou pro C, tá? Se tiver uma outra rima, por exemplo, não tem flores e nem ninhos. Tem ado, encantado, bosque encantado. Então vai ser o quê? Vai ser rima C, tá? A gente vai trabalhando isso aí devagarzinho, vocês vão entender. Tia, Oi? quando a gente estava no terceiro ano, a tia Carla, ela pediu pra gente fazer um poema sobre o líder em mim. Aí eu tenho um livrinho, até hoje. Ah, tem poemas aí? Meu livrinho tá na minha gaveta. Sim. Que Aí a bacana! gente fez, e depois tinha que fazer um desenho pra ilustrar a árvore do líder em mim. Ah, que bom. É bom quando a gente guarda essas coisas. A Gisele quer falar. Gisele, fala comigo. Maria, por exemplo, não tem uma ordem, tipo assim, ores sempre vai ser A. Ou É isso. Mas é só no poema. Só nesse poema aqui. Esse poema que nós estamos trabalhando, ores é A. entendi, porque eu pensei que todos os ores de todos os poemas era A. Não, meu amor, não. Não. A rima A vai ser o primeiro verso. Entendeu? Entendi. Obrigada, De Maria. nada, meu bem. Esqueci de falar isso também, né? A gente já analisa cada poema em separado. O primeiro verso é A. Né? Às vezes o outro verso de outro poema, a primeira rima não vai ser ores, mas vai continuar sendo A. Tá bom? Porque a gente faz poemas separados, né? A gente faz separados. Professora, Oi? professora, olha, a prova de português, tá liberada a prova de português, história, ciências e literatura. Será que pode fazer aulas hoje? Ó, você tem... Às 4? É hoje? A data é hoje da minha prova? Só a Não. prova é de hoje Hoje e é só acaba português dia e 10. história. Então você vai fazer só as de hoje. Tá bom? Você vai mexer nas outras não, sabe por quê? Porque eu ainda posso mudar a prova. Até o dia da minha prova eu posso mudar. Ah, tá. Bom? Então você vai fazer só as de hoje. Foca nas de hoje. Aqui, outra coisa que eu quero falar com vocês. Poema, nós já vimos ali naquela apostila 2, quando nós estudamos conto em verso e conto em prosa, ou A1. Depois você tira uma foto e me manda, Raquel, do seu poema. Nós já vimos que poema é essa composição em verso.
E poesia é o estado de encantamento que o poema te deixa, certo? Quando você está lendo uma poesia, um poema, você fica meio que encantado com aquilo que está sendo dito ali. Igual o poeminha do conta, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, meu passarinho. Que bacana! Esse encantamento que você percebe no poema é o estado de poesia que você vive, tá certo? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores? Você gosta de ouvir a sonoridade do poema. Isso é um encantamento que o poema produz na gente. E esse estado de encantamento se chama poesia, tá certo? Esse gosto por esse poema, tá certo? Então, poesia é o estado que a gente fica de gostar do poema, tá? Não fiquem preocupados com relação aos poemas que vocês às vezes não estejam entendendo. Alguém me perguntou se pode começar a ler o livro sábado. Pode começar a ler o livro quando você quiser, pode ler o poema que você quiser. Aí, se você leu e não entendeu, tira a foto do poema e me manda e fala, tia, não entendi esse poema, pode me ajudar? Faz isso, sabe por quê? Porque aí eu vou te ajudar, dependendo da sua dúvida, eu trago o poema para aula e explico todo o poema para todo mundo, porque às vezes a sua dúvida é recorrente em demais colegas. Ok? Ô, Maria, então, Oi. as suas aulas, então, você vai estudar cada poema do livro, então. Nós vamos trabalhar os poemas, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Igual a gente fez com aquele livro de contos, o Gabriel Langami. Lembra? Que a gente foi trabalhando alguns contos do livro? Eu não vou cobrar todos, né? Porque são muitos, mas cobrei alguns que nós trabalhamos. E vocês podem ler todos, claro. Né? E eu vou trabalhando com vocês e vou cobrando os contos a cada aula. Tá bom? Tá bom. Você já tem o livro, Langami? Já tô na página 35. Ótimo. Langami agora tá um menino aplicado nos estudos. Tá de parabéns, o Gabriel Langami. Isso mesmo, meu filho. Olha aqui. Vocês, quando vocês forem fazer minha prova, que nós vamos ter mais aula, né? Só essa de hoje, esta semana. Lê com atenção, tá, gente? Presta atenção na questão. Olha direitinho o que a questão, o enunciado tá pedindo. Pra você não ficar afoito. Tipo assim, não, essa aqui tá facinho. Tu, marcou errado, não tem jeito mais. Tá? Então, lê com atenção, com carinho. Lembra de tudo que nós falamos na aula. Até no dia da minha prova, dá tempo de você assistir de novo a aula que a gente fez semana passada, né? As 2 aulas que nós fizemos uma revisão sobre o livro, não é? Então, para você ficar por dentro da história, né? Se for preciso, pega o livro lá e dá uma olhadinha de novo, dá uma folheada antes de fazer a prova, tá? E na hora de fazer a prova, conte só com o seu saber, tá bom? Conte só com o seu saber. Não se engane, não se iluda, tá? Não fica olhando em nada, não. Lembra só da sua cabecinha, porque isso é aprendizado que você colocou aí e agora você vai testar, tá certo? Não precisa tirar nota integral da prova, não. Não precisa fechar a prova, não. Precisa tirar uma nota que você tirou mesmo. Que você tem certeza que você sabe. Porque o ano que vem, nós vamos partir do pressuposto de que você sabe a matéria do 6º ano. Para pegar o 7º. Tá bom? Para encarar o 7º ano. Então, você sabe, ué. Você tá lá no 7º ano. Tá bom? Ok? Então, estuda antes da prova. Tá? Tira dúvida com o professor antes da prova, tá bom? Alguém tiver dúvida aí, tira dúvida antes. Olha as aulas de novo, né? As aulas são todas gravadas. Então, você pode ir lá, dar uma olhadinha de novo, né? Para você fazer sua prova com segurança e tranquilidade. Tranquilidade, gente. Você tem 1 hora para fazer a prova, 1h30. Então, lê devagar, presta atenção, faz uma prova hoje. As provas de hoje são 2 hoje. Então, faz uma prova, depois passa um tempinho, você vai fazer a outra. Né? Agora vou fazer a prova de história. Então, cabeça daqui, vou dar uma descansada, vou tomar um suco para refrescar a ideia, vou relembrar a matéria, vou pegar a matéria. Tia, pra você ter ideia. E vou fazer a prova. Oi, Raquel. Meu pai não me deixa fazer prova antes de almoçar, porque eu fico com fome, eu fico estressada. Pois é, ué. Ninguém faz nada direito quando tá com fome, não. Eu, se eu ficar com fome, também eu fico super estressada. Deus me livre, não consigo fazer nada com fome. Eu tenho que tirar uma foto de antes de comer e depois de comer. Antes de comer, eu tô assim, ó. Pois é, a gente tem que estar tranquilo, né, Maria Luísa? Ô, galera! Não tá em pé. Pois é. Aqui, então ficamos kit hoje, né? Compreendemos um pouquinho da vida do Mário Quintana, o contexto histórico que ele produziu esse poema,
pelo menos esse aí por enquanto, né? Estava vivendo a ditadura, estava tentando ser aceito na Academia Brasileira de Letras e não conseguia. Então, ele fez esse poeminha do contra. Todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Ok? Memoriza isso que a tia falou, anota aí no seu livrinho, porque o livro é seu, você pode colocar um post-it e anotar tudo isso que nós estamos falando, anota aí no seu post-it ou numa folha de caderno e põe no poema, no livro, tá? Não risca o livro, não. Mas você pode colocar aí próximo, que depois quando você pegar o poema, você lembra o que nós falamos já. Tá bom? Não fica só na cabecinha, porque a cabeça da gente é fraca. Maria, Às vezes a gente esquece as coisas muito fácil. Oi? posso fazer uma pergunta sobre a prova? Claro, filha. Eu não entendi muito o livro do Robinson Crusoe. Não tô ouvindo, fala mais alto, meu amor. Eu não entendi. Como que o Robinson Crusoe, tipo, que conheceu a esposa dele? Ah, não. Isso aí não é importante. Não, isso, porque o livro, tem coisa que o livro não fala. Então, não é importante. Nem como que conheceu, nem como que ela morreu, né? O importante é o seguinte, é que... Pensa que você cria suas hipóteses. Não, eu não tenho hipóteses, não. Finge que tava navegando e na frente de novo encontrou com... Eu não posso fazer inferência que o livro não me Entendi. deu suposições para fazer, tá bom? Galera, Entendi. beijo. Obrigada pela atenção, tá? Todo mundo lê. Beijo, Maria. Tchau. Com Deus. Tchau. Maria, mas eu vou ler Robinson Crusoe Bye. na prova, depois eu peço a Tchau, Maria. Tchau, Maria.